E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir, tranquilidade. Seguinte, hora da nossa revisão para não deixar ninguém na mão, peça. Tô trazendo para vocês aqui o nosso conteúdo só pra gente trabalhar de maneira bem rápida e bem simples. Lembrando que isso aqui é só pra te dar uma revisada, a gente tem que dar um gás mesmo em casa, tranquilo? Seguinte, só pra gente se ligar, o nosso conteúdo vai ser sobre cartografia e sobre estrutura interna da Terra, beleza? Ficou faltando alguns assuntos pra gente estar trabalhando, então a gente vai abordar nessa prova aqui de agora. De cartografia, especificamente, vai estar trabalhando escala, a gente vai estar trabalhando o cálculo da escala, anamorfismo, vamos estar trabalhando análise de localização, GPS, por aí vai, tá certo? Dê o gás nesse ponto aí que vai dar tudo certo para vocês, ok? Seguinte, sobre escala, para a gente só se lembrar de uma coisa, os lances de inversos proporcionais. Preste atenção. Quando eu estou falando que a minha escala é grande, eu tenho uma escala que ela tem grandes detalhes e o meu denominador ele é o inverso, ou seja, ele é pequeno. Esse denominador vai no máximo até 2 milhões. Tudo bem? E quando eu falo que minha escala ela é pequena, eu estou falando que tem poucos detalhes, mas o meu denominador ele é grande. Ou seja, ele começa na casa de 5 milhões e vai aí para cima até a esfera máxima, que é 150, que é mais ou menos a escala da Terra, beleza? Então, só para vocês estarem se ligando aí, que é uma escala pequena, ok? Outra coisa que a gente tem que se lembrar, mais uma vez, é do cálculo da nossa escala, que com certeza vai cair nessa prova. Então, para nunca mais esquecer a nossa fórmula, que é escala, ela é igual a Dzão, que a Dzão representa a medida real, sobre Dzinho, que determina a distância imaginária, tá certo? Então, é igual a Dzão, distância real, sobre distância imaginária, que é o Dzinho. Lembrando mais uma vez o lance lá da transformação, quando eu quiser transformar de quilômetro para centímetro, eu uso 5 zeros, eu acrescento 5 zeros. Quando eu quiser transformar de centímetro para quilômetro, eu estou tirando esses 5 zeros. Tudo bem? Tranquilidade? Então isso aí fica esse bizu pra gente, tá certo? Sobre anamorfismo, né, que falta a gente dar uma sacada sobre isso. Anamorfismo nada mais é do que uma imagem, não chega nem a ser um mapa, beleza? Mas ele é trabalhado assim, porque faltam alguns elementos. Mas o anamorfismo é uma imagem, o anamorfismo geográfico é uma imagem que ele tenta ser mais um índice, né? Ser um gráfico que determina um índice de determinada localidade. Ou seja, ele trabalha com deformações para dizer onde é que eu tenho aumentos ou então tenho diminuições. Por exemplo, quando eu posso determinar, por exemplo, um mapa de poluição, tá certo? Mundial. Esse mapa de poluição industrial, ele vai estar os países que vão estar representados nesse mapa, eles vão estar maiores em países mais desenvolvidos e aqueles que utilizam ainda a grande quantidade de recursos fósseis. Enquanto países subdesenvolvidos ou então países agrários, a sua poluição vai estar um pouco menor, que é o caso até mesmo dos países aqui da América Latina, né? Não tanto o Brasil, mas ainda está nessa esfera. Tranquilo? Então o anamorfismo vai ser um mapa com distorções, tá certo? E o que é que a gente faz? A gente analisa o gráfico, né? Analisa o mapa para determinar, então, achar uma resposta plausível dentro dessa interpretação. Tranquilidade? Beleza. Então vamos lá. Outra coisa que ficou faltando também, a análise dos fusos horários. Então é o seguinte, você vai fazer a análise dos fusos horários, vai ser simples, tá certo? Esse lance. Só você se lembrar que a partir do seu ponto de referência, pode ser o meridiano de Greenwich ou o seu ponto que você vai estar analisando em determinado país, determinada localidade, não importa. Para a direita você vai estar acrescentando 1 hora a cada fuso horário e para a esquerda você vai estar diminuindo 1 hora a partir do seu ponto de referência. Tranquilo? Certo? Não se confundam. A partir do meridiano de Greenwich, beleza? Eu vou adiantando e a partir dele para a esquerda eu vou diminuindo. E isso também pode acontecer em determinado local. Por exemplo, se for aqui no Brasil, se eu quiser saber fuso horários dos estados, eu vou pegar como ponto de referência, por exemplo, o horário oficial de Brasília. Estou ali para a direita, eu estou acrescentando, ou seja, estou adiantando mais 1 hora, para a esquerda eu estou diminuindo. Tranquilidade? Beleza? Suave? Vocês estão escutando aí, curtindo rápido aqui enquanto eu estou explicando para vocês, tá certo? Então, o seguinte, sobre o que a gente tem que saber mais sobre localização, ou seja, existem inúmeros artefatos que utilizam o sistema de posicionamento global para poder determinar a sua localização, beleza?
Então hoje a nossa vida ela é determinada mesmo a partir de pesquisas na internet. Eu não sei se vocês já até fizeram isso. Vocês estão olhando uma coisa numa aba na internet, de repente você abre o seu Facebook, tem a propaganda daquilo que você estava vendo na aba lá, ao contrário aparece lá no seu Facebook. Porque a galera localiza, a galera sabe o que é que você está fazendo, o que é que você está pesquisando, onde você vai estar, onde você pode comprar, ou seja, vocês dentro da internet não são somente usuários, são possíveis clientes. Então a localização hoje ela é bem mais do que somente dizer onde é que você está, mas também o que é que você pode vir a consumir, onde é que você pode se encontrar, onde é que você pode assistir alguma coisa. Tá certo? Tranquilo? Então hoje a localização é extremamente importante. Sobre estrutura interna da Terra, beleza? Coisas que a gente tem que se lembrar aqui rapidão. Vocês vão até mesmo fazer uma pesquisa a mais no caderno de vocês, numa sacada. Sobre deriva continental, né? A teoria elaborada por Alfred Wegener, beleza? O alemão Alfred Wegener. Também a teoria sobre a tectônica de placas. Todas duas são sobre a teoria da deriva continental é que em algum momento os continentes se encontravam em algum local. Beleza? Em alguma parte da história da Terra eles se encontravam, tá certo? E a da tectônica de placas é que eles são formados por limites que estão justamente em cima de algum substrato que faz com que esses continentes estejam boiando. E o que seria justamente o magma, tá certo? Tranquilidade, suave, né? Então vamos lá, galera, mais a respeito do que nós temos que saber. A respeito das atividades magmáticas, né, justamente que se encontra na parte do nosso manto, existe uma atividade que é chamada de zona de corrente de convecção, que é justamente a zona de convecção, que é um movimento que o magma faz devido a alta pressão e temperatura. Ele sobe, encontra a camada da litosfera e tenta corroer essa camada até conseguir afastar a litosfera. Beleza? Depois disso, esse magma ele tende a sair, ou formar um relevo vulcânico, ou então formar justamente até mesmo um relevo que ainda pode estar submerso, que é o que nós chamamos de dorsal mesoceânica. Tranquilidade? De boas? Ótimo. Esse afastamento, esse afastamento entre a litosfera, pode ser que nesse processo de afastamento ele encontre uma ou outra litosfera e acabe se chocando. Esse processo de choque aí entre essa litosfera, entre as camadas da litosfera, é o que nós chamamos os limites tectônicos, né? Que são 3, beleza? 3, tá bacana, né? Que são 3, justamente o limite divergente, que é o limite de separação entre as placas tectônicas, o limite divergente, qual é o outro? Convergente, que é o choque entre as placas tectônicas, e tem um transformante, que é aquele que eu chamo que é o chegadinho, beleza? O transformante é o de choque, o divergente ele está separando, e o transformante é o chegadinho, que é movimentos laterais que também podem fazer com que ocorra atividades sísmicas, beleza? Lembrando que os 3 podem acontecer. Tranquilidade? Então vamos lá. Parada que a gente tem que se lembrar toda a vida é sobre a estrutura que nós temos da Terra, tá certo? Então, o que nós temos que se ligar de uma coisa, que existe vários tipos de rochas, tá certo? Que surgem principalmente a partir de atividades magmáticas, tá certo? Então nós temos alguns tipos de rocha, por exemplo, nós temos rochas extrusivas, que são formadas pelo magma que ele consegue sair da camada do manto, beleza? Esse magma sai em forma de lava e depois ele se resfria. Isso é justamente rocha extrusiva que conseguiu sair. Outro tipo de rocha, também magmática, é o tipo de rocha intrusiva, que é aquela rocha que ela tenta sair a partir das correntes de convecção ou de vulcanismo, não consegue sair e fica presa dentro da camada da litosfera. Essa rocha, chamada rocha intrusiva, é chamada de rocha intrusiva magmática ou rocha ígnea, beleza? Que é justamente ligado ao magma, beleza? Existem outros tipos de rochas também, por exemplo, rochas sedimentares, que são feitas a partir do deterioramento de outras rochas, ou então da rocha matriz, formam pequenos detritos, tá certo? Que vão se consolidando em áreas mais rebaixadas, beleza? O sedimento vem a partir da erosão, que é o processo de desgaste e transporte,
esse sedimento ela chega nessas áreas de vales, vai se depositando e formando um tipo de rocha específica, tá certo? Que é a rocha sedimentar. E existe um outro tipo de rocha que é a rocha metamórfica, o próprio nome está dizendo, rocha que se metamorfou. Essa rocha metamórfica é justamente uma rocha que ela acontece através de transformação. As rochas metamórficas que sofrem mais transformação são as rochas ígneas intrusivas, tá certo? As rochas intrusivas são rochas que já estão dentro da litosfera e por intensa pressão e temperatura acaba tendo transformações aí dos seus cristais, alteração química, então por consequência ela vai se transformar em outras rochas. Lembrando que esse processo leva milhões e milhões de anos, tá certo? Vamos lá. Para finalizar, a respeito do nosso relevo, tá certo? Algumas observações eu tenho que fazer para vocês. Existem alguns formatos de relevo que talvez a gente se lembra. Vamos lá. Relevo do tipo planície, não, planalto, não, montanha. Montanhas são áreas bem mais elevadas de um formato pontiagudo, beleza? Geralmente as cadeias de montanhas estão ligadas a atividades tectônicas, tá certo? E a partir de dobramentos modernos quando acontece o choque entre as placas tectônicas. A placa mais pesada vai subir do que está e vai dobrando a outra rocha, fazendo o aparecimento de uma cordilheira dos Andes. Uma cordilheira, tá certo? A mais conhecida delas é justamente a Cordilheira dos Andes. Tranquilidade? O outro tipo de relevo são justamente os planaltos, que são menores do que as montanhas, geralmente tem um formato arredondado, não sendo obrigação, também pode ter formato de tabuleiro, né, formato de chapadas, isso aí não importa, tá certo? O outro tipo, justamente que nós temos, é a planície. A planície ela vai acontecer justamente a partir do processo de erosão do relevo planáltico, ou seja, uma área que está aqui sendo erodida ao longo do tempo, beleza? Esse sedimento que geralmente é erodido a partir de atividade do sol, da chuva, beleza? Do vento, vai levando esse sedimento desse relevo, tá certo? Sendo depositado em áreas mais baixas. Lembre, áreas mais baixas. Não obrigado a ser uma área reta. Lembrando que nós temos aqui, por exemplo, para a gente só se familiarizar com o termo uma planície, a planície litorânea é justamente a área mais baixa do continente, beleza? Onde nós temos uma grande quantidade de depósitos encontrados ali. Tranquilo? E o outro, né, mais bonitinho, só para a gente se lembrar, é justamente o que nós chamamos de depressão sertanejas. A depressão é uma área mais rebaixada do que o seu terreno ao redor. Simples assim, beleza? Existem dois tipos de depressão. Existe a depressão relativa e a depressão absoluta. A depressão relativa é justamente aquela que está acima do nível do mar. E a depressão absoluta é, além de ser uma área mais rebaixada, ela ainda está abaixo do nível do mar. Ou seja, uma depressão total. Tranquilidade? Por característica, o relevo brasileiro é um relevo planáltico, beleza? O relevo brasileiro ele é assim, ele é um declive, ou seja, essa área do continente é a maior parte do Brasil, enquanto essa área mais descida é a área do litoral. É por isso que nós temos rios planálticos, né, que eles acabam desaguando no mar. Tranquilidade? Só para salientar aqui uma coisa que eu tenho que trazer para vocês, é a respeito da depressão sertaneja, até mesmo que a gente estudou na nossa aula em campo, que é justamente uma área que já foi desgastada, uma área que foi erodida, que acaba tendo solos rasos e pobres, beleza? Com a estrutura cristalina, ou seja, um solo com uma alta dureza, de difícil permeabilidade, que a água dificulta entrar, tá certo? Isso é uma característica que compõe justamente a maior parte do Nordeste brasileiro, tá certo? Em torno aí de 70% do litoral do Nordeste, 70% do Nordeste brasileiro é formado por uma depressão sertaneja. Tudo bem? Ou seja, nós temos um enorme buraco, beleza? Tranquilidade? Pessoal, dando mais um toque para vocês. Estou finalizando aqui. É de que vocês dêem o gás mais uma vez. Não se prendam somente nessa revisão. Pode ter coisas que eu não coloquei aqui nas minhas anotações que cabem nessa prova. Ou seja, dê o gás em tudo. Leiam as anotações de vocês. Façam essa prova com calma, beleza? Porque vai dar tudo certo. Sem mancada dessa vez. Concentração total, porque a gente precisa dar o gás. Beleza? Beijo para vocês, pessoal.
Um forte abraço, tô mandando vibrações positivas para vocês sempre na torcida, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima, tchau.